Muito bem, estamos juntos novamente com a Palavra de Deus, estudando um capítulo da Bíblia por dia. Este é o propósito do seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Que bom que você está com a gente, mas a gente também está lá no YouTube. Você pode nos acompanhar se perder o horário das 7 todos os dias, né? Na TV Novo Tempo, você pode estar lá conosco no Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o nosso canal lá no YouTube, é uma galera muito bacana ali, gente boa, as pessoas oram umas pelas outras, fazem seus pedidos de oração, é bem legal mesmo o nosso grupo do YouTube. Quero mandar um grande abraço para todos eles. São muitos, eu outro dia tentei nominá-los aqui, mas são muitos mesmo, a gente passaria o programa e talvez mais um e outro, com tanta gente boa por ali. Faça a sua inscrição se você ainda não está inscrito em nosso canal lá no YouTube, tá bem? Bom, também estamos no Facebook, na TV Novo Tempo, né, essa é a página, e todos os programas também estão lá. E você pode ter o privilégio de ter bem pertinho, à mão, no seu celular, na televisão, no seu computador, o programa que vai lhe ajudar a estudar um capítulo da Bíblia por dia. A gente não passa tudo, tanto é que no último capítulo nós deixamos uma parte grande aqui, porque as histórias são longas às vezes, para a gente tirar todas as lições não dá, não é? Então você tem que ler a Palavra de Deus todos os dias. Leia a Palavra de Deus, faça sua meditação, veja o programa Reavivados, depois saia para ser Jesus para as pessoas. Ah, estou esquecendo de uma coisa, arrume a cama, todos os dias, comece bem por aí, tá bom? Ok, então nós estamos indo aqui para o capítulo 14, antes eu quero lembrar que estamos aqui no Cevisa, né? Esse lugar gostoso, bonito, está batendo uma brisazinha boa, está calor, mas está batendo uma brisazinha boa, às vezes fica um ventinho mais forte aqui, nos atrapalha um pouquinho, mas é tão agradável estar por aqui. Eu queria que você soubesse que aqui atrás tem uma árvore de amora, o Pedro, que é mais alto, tem muita vantagem aqui. Aliás, algumas pessoas estavam perguntando o telefone dele, eu não sei se eu devo dar o telefone dele no ar, acho que não, né? É o único solteiro da nossa equipe aqui, né? Mas obrigado também ao Davi, que está na produção aqui, pessoal bacana, e ao Cevisa, que nos oferece essa oportunidade da gente poder gravar os programas aqui. Muito obrigado mesmo ao Centro de Vida Saudável da Igreja Adventista. Bom, aqui, pelo que a gente entende, é a Primeira Guerra Mundial. É mais ou menos assim que esse capítulo 14 é conhecido, uma guerra mundial. Uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Mas não é simples assim, apenas uma guerra, né? Muitas coisas aconteceram aqui. Só para finalizar o capítulo 13, não é que nós acabamos não mencionando, na última parte do 14 ao 18, Deus promete a terra de Canaã para Abraão. Isso é importante. E ontem não deu tempo para falar, mas foi a promessa que ele fez. Olha, sua descendência vai ser como a areia do mar, né? Como o pó da terra, digo melhor, como o pó da terra. Então muita gente. Ele já estava dizendo para Abraão, Abraão, você vai ter uma família muito grande, só que a mulher dele era, lembram-se? Era o quê? Estéril, não é? Então isso já foi revelado lá atrás, não é? Quando foi falado em Abraão pela primeira vez, agora ele é Abrão, né? Com um A só. Daqui a pouco ele vai virar Abraão e a gente vai ver também essa história. Mas muito bem, Deus, e ele fez um outro altar ali, quando Deus disse que essa é a terra que eu vou dar para você, para todos, sua descendência, para o meu povo, não é? O povo de Israel. Muito bem, então eram 4 reis versus 5 reis. O que estava acontecendo? Esse camarada aqui, o Kedor Laomer, que era rei do Elão, que é o atual Irã, ele estava conquistando várias, eram cidades-estado, né? Praticamente era um país, mas eram cidades-estado naquele tempo. Então ele era um tremendo de um conquistador e ele tinha muito interesse em alguns lugares especiais. E este lugar que ele tinha interesse era um vale, tinha muito betume, tinha poços de betume, não é? Estavam bem próximos, né? Os lençóis estavam bem próximos da superfície por aqui. E ele continuou, né? Era a planície de Sidim, e nesta planície outros povos moravam. E ele então tinha o seu exército, era forte e batia. Um exército grande naquela época era um exército de 300 pessoas, 300, 400 pessoas. Um pouco mais, um pouco menos, né? Esses eram os grandes exércitos. Então eram cidades que para nós eram pequenas, né? Mas eram estado, eram países, tinham o seu rei, não é? Tinham os seus súditos todos por ali. Então esse rei começou a galgar êxito em conquistar várias e várias cidades-estado, né? Mas
houve uma reunião entre 4 reis, e ele estava junto, Amrafel, que era um deles, Arioque, Quedorlaomer e Tidal, se reuniram e foram conquistando também essa região e mais outros povos. Mas eles eram, a batalha era devastadora. Esse Quedorlaomer era impossível. Onde ele passava deixava um rastro de destruição. Ele queria pegar as riquezas, né? Ele queria o betume ali, e através do betume eles podiam fazer construções, embarcações também, né? Já que Noé começou a usar o betume para isso, né? Então houve esta guerra e Ló, lembram-se Ló? Estava vivendo justamente na região desejada, né, por esses 4 reis. Então, quando eles começaram a invadir esse vale de Sidim, 5 reis se juntaram para derrotá-los, mas esses reis não tinham a menor condição. Os 4 reis primeiros que eu mencionei aqui, mais os reis contra os reis de Sodoma, de Gomorra, o rei de Admá, e aí outras cidades, eles perderam feio, e perderam, muita gente morreu, e outros foram levados como escravos, e os despojos foram levados também. Então, nesse momento, um dos soldados desses 5 reis leva até Abrão a notícia de que o seu sobrinho havia sido sequestrado, estava nas mãos desses 4 reis. Então, você percebe aqui que eram guerras assim pelo poder, e todos saíram da mesma matriz, né, de Noé, e foram se distanciando de Deus, outros não. Os filhos de Sem, a linhagem de Abraão, os demais construíram seus reinos e lutavam pelos seus reinos, cada um para si aqui, não tinha essa questão de se preocupar com o outro, não é? Então Abrão decide, com o seu exército de 318 homens, que era um grande exército, mais 3 amigos seus, né, o Manre, o Escol e o Aner, eles decidiram então ir atrás de Quedorlaomer. E foram atrás e os encontraram em Dan. Esses nomes nem sempre eram os nomes da época, mas eram os nomes que Moisés estava ali mencionando, né? Onde eles estavam, as cidades onde eles estavam. Esses 4, então, né, amigos, provocaram uma guerra à noite, fizeram uma armadilha, não é? Atacaram de todos os lados os exércitos, que estavam com todos os despojos, estavam com todos os prisioneiros também. E venceram. Abrão agora sai com o seu sobrinho, sai com os seus despojos, e o rei de Sodoma quis encontrá-lo, que queria reaver, não é, o seu pessoal. E antes disso, Abrão encontra um ser que só vai aparecer aqui e vai aparecer também lá no livro de Hebreus, Melquisedeque. Melquisedeque não tem de onde ele veio, ele era rei de Salém, a Jerusalém depois, né? Mas esse Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, verso 18, e era sacerdote do Deus Altíssimo. São essas 2 informações que nós temos aqui. Lá em Hebreus 7, né, de 1 a 10, o autor também fala sobre Melquisedeque, diz que ele era maior do que Abrão, porque Abrão havia dado o dízimo para ele. O verso 20, no final, diz assim: e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, por isso que Hebreus diz que ele era maior do que Abrão. Esse é um símbolo de Cristo, não tem início, não tem fim, aparece, é um rei da paz, rei de Salém, não é, de Jerusalém. Ele é maior porque recebe o dízimo. Ele não era da tribo de Levi, porque Levi não tinha nascido ainda, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui podemos ver uma figura de Jesus, não é? Não posso dizer para você se era o próprio Jesus que estava ali, mas pode ser. Estava recebendo o dízimo de Abrão. E nós temos essa figura incrível, né, que aparece e desaparece, assim como Jesus, não tem começo nem fim, não é? Mas estava lá para abençoar o seu servo Abrão, que reconheceu nele um Senhor.
e lhe deu o dízimo de todas as coisas. Aqui prova que Abraão dava o seu dízimo, né? Bom, quando termina isso, o rei de Sodoma, verso 21, conversa com Abraão e diz assim: olha, Abraão, você pode ficar com todos os bens, todos os despojos, mas me devolve as pessoas. E ele disse: imagina, eu não quero nada, só dê a parte para os 3 que estavam comigo, mas eu não quero minha parte. Para que você não diga, eu enriqueci Abraão numa situação assim, bastante vexatória, ruim, desagradável, né? Houve guerra, ele foi lá, pegou, agora nós somos pobres por causa de Abraão? Não, eu não preciso disso. Eu já tirei o dízimo de todas as coisas, mesmo não recebendo nada. Eu já tirei o dízimo em reconhecimento a Deus por isso. Notem que as guerras começam a ser a partir daí, a partir das guerras, né? Essa foi a Primeira Guerra Mundial, podemos dizer assim. Mas elas tinham que ver muito com a questão espiritual, religiosa, não é? Esses povos todos que tinham a matriz lá em Noé, adoravam outros deuses, faziam outros deuses. E Deus tinha um propósito, não só para com Abraão, mas também com Ló. E nós vamos depois ver a história de Sodoma e Gomorra e Ló e sua família ali, a estátua de sal e tudo mais. Isso aí está um pouco para frente. Mas, desculpe, mas tem esses propósitos espirituais. Satanás querendo derrotar, derrubar o plano de Deus de estabelecer em Canaã a Jerusalém, não é? A cidade que ficava entre África e Ásia, onde todos iriam passar para reconhecer a Deus como o Senhor de todas as coisas. Então, é bastante interessante isso. Abraão não se esquivou de buscar o seu sobrinho, não é? Mesmo que ele tenha escolhido ficar longe, né? Não ficaram juntos, não podiam ficar juntos. Abraão não teve nenhuma dificuldade em devolver o dízimo e reconhecer Melquisedeque e não querer ficar com nada para si. Num mundo que a gente quer tanta coisa para si, que o egoísmo impera, aqui estamos alguém que tem um coração altruísta, busca, ama as pessoas. E a minha oração é para que você possa praticar isso na sua vida. Deus te abençoe, espero você no nosso próximo programa. Um abraço.